Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Blitz do Dinheiro e antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ok? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta e é a prisão do Michel Temer. E agora eu vou te explicar o que eu e você e todos nós temos a ver com isso. Nesta linda manhã de quinta-feira, o nosso ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo pela força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. E agora vamos entender os fatos do porquê isso aconteceu. O dono da empresa Engevix, que é uma empresa prestadora de serviços do setor de energia, teve o benefício da delação premiada. E nessa delação, o seu proprietário, José Antunes Sobrinho, disse à Polícia Federal que pagou R$1 milhão em propina para o Coronel Lima a pedido e com conhecimento do Michel Temer. Significa que quem fazia essa intermediação era o Coronel Lima, mas que Michel Temer também era beneficiado disso, sabia e estava a par das negociações. A empresa Engevix fechou um contrato de projeto com a usina Angra 3 do governo. Caso você não saiba, no Brasil nós temos 3 usinas nucleares, a Angra 1, Angra 2 e estava em andamento a Angra 3. E é um projeto que o Michel Temer está sendo acusado por ter facilitado essa contratação dessa empresa e solicitado propina para o dono da Engevix. O que acontece? Esse valor de propina que foi recebido, o Michel Temer está sendo acusado que utilizou tanto para cunho pessoal, ou seja, ele mesmo usufruiu desse valor, quanto fez doações para o partido. Então, são duas situações, ele usou para cunho pessoal e também usou para financiar o partido PMDB. Então, a denúncia contra o Michel Temer é referente à corrupção, é uma denúncia de corrupção. Quando o Michel Temer era o presidente da República, ele era investigado pela Procuradoria-Geral da República, mas quando ele deixa esse cargo de presidência, ele perde o foro privilegiado e todas as denúncias que tem contra ele, que no caso são 9 denúncias, vão sendo distribuídas. Então, algumas dessas denúncias estão em São Paulo, outras em Brasília e outras no Rio de Janeiro. Mas o caso específico que levou à prisão do Michel Temer é da Lava Jato do Rio de Janeiro. Então, a competência nesse caso é do Rio de Janeiro. É claro que assim, isso ainda vai dar muito pano para manga, porque teve a decisão da semana passada do STF, que eu até comentei com vocês, do Caixa 2, o que significa que, obviamente, que a defesa do Michel Temer vai tentar induzir que todo esse valor de propina foi referente à Caixa 2 do partido PMDB. E levando isso como se fosse só do partido, consegue tirar da justiça comum e quem vai ter que julgar é a justiça eleitoral. Então, isso vai ter muita discussão ainda, mas outro fato importante é que há indícios da corrupção do Michel Temer, mas ainda não há nenhuma comprovação e aí o Michel Temer vai ter que vir e fazer a sua defesa, tentar a sua defesa. Ok, beleza, a parte jurídica e o que aconteceu dos fatos a gente já entendeu, mas o que isso tem a ver comigo, com você e com a nossa economia? Tem muita coisa em jogo. Vamos lá. A prisão do Michel Temer, ela causa assim muita confusão e muita incerteza no nosso mercado e os investidores, os acionistas também ficam com essa incerteza novamente sobre o Brasil. É mais um caso de corrupção. E entendo que isso para o mercado internacional é péssimo, porque há muitas negociações em trâmite entre Brasil e outros países que os países estavam começando a ter novamente confiança no Brasil, aí vem um caso desses, o que acontece? Eles novamente dão um passo para trás e ficam com receio. Será que eu devo investir no Brasil? Será que eu levo minha empresa para lá? A minha empresa vai resistir a toda essa corrupção governamental que existe no Brasil? E se resistir, eu vou conseguir ter lucro? Será que vai se sustentar no longo prazo? Enfim, se entende que assim é muito será, é muita incerteza para os acionistas, para os investidores e para quem está pensando em investir também, seja em algumas empresas no Brasil através da Bolsa de Valores, ou seja na parte física mesmo de estruturar uma empresa aqui no Brasil. Então, essa incerteza faz com que a nossa Bolsa de Valores
seja, obviamente, um reflexo da nossa economia. Então, aconteceu isso, as pessoas estão pensando nessa incerteza no Brasil, logo a bolsa, o nosso índice puxou para baixo e a bolsa está em queda. Então, se você tem ações e hoje você for olhar a sua ação, você vai ver que a maioria das suas ações estão no vermelhinho negativo e estão em queda. E aí entra um outro fator bem importante. Se ela está negativa, precisa acontecer algo muito positivo para que novamente a confiança reacenda. Os mercados, os acionistas, os investidores e nós mesmos estavam muito esperançosos com o quê? O que só se fala fora esse fato? Reforma da Previdência. Então agora vem um peso ainda maior para que essa reforma realmente aconteça. Só que nós temos que entender outro detalhe. Michel Temer foi preso, PMDB, que não é do mesmo partido do Jair Bolsonaro, nosso atual presidente. E isso vai se refletir na esfera política sim, porque querendo ou não, Jair Bolsonaro precisa de apoio das duas casas legislativas para conseguir aprovar essa reforma da Previdência. Então o que eu espero nesse momento? Que Bolsonaro não fale nenhuma asneira, não vá lá no tweet falar alguma coisa dizendo que o Brasil contra a corrupção, porque os outros partidos vão se revoltar e aí essa reforma não saia. Eu acredito que já vão adiar a data da votação da reforma da Previdência por tudo isso que está acontecendo, mas eu espero que saibam negociar e que tenham cautela na hora de apresentar o projeto. O que acontece? Se a gente fosse analisar friamente, economicamente, tecnicamente, a reforma da Previdência, estaria tudo certo, estaria tudo tranquilo, porque aí seria uma análise técnica do que realmente o Brasil precisa, e o Brasil realmente precisa da reforma da Previdência. Só que a gente tem que lembrar que existe a política por trás, e a política não é técnica, ela não analisa a economia, existem muitas outras coisas por trás. Então, sim, o Jair Bolsonaro precisa de cautela, precisa saber se posicionar, precisa saber negociar para que essa reforma não seja paralisada devido à prisão do Michel Temer. E agora vamos falar um pouco do que isso vai impactar nos nossos investimentos. Pensa o seguinte, ontem, na quarta-feira, o Copom decidiu por unanimidade a manter a taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, a 6,5% ao ano. A nossa taxa Selic está a 6,5% ao ano, que é uma taxa baixa. A nossa inflação está girando em torno de 3%, que também é uma inflação que está cumprindo, está dentro da meta. Então, a economia está tecnicamente equilibrada. O que acontece? Com essas taxas, a nossa economia, as pessoas, o comércio já deveria estar mais acelerado. E isso não está acontecendo. Então, assim, a ideia do Banco Central nessas reuniões que acontecem do Copom é justamente ajustar para aquecer e desacelerar a economia quando necessário. Então já deveríamos ter voltado à normalidade e isso não aconteceu. O índice de desemprego continua muito alto e as pessoas continuam receosas, tendo um pouco de medo e acabam por não consumir tanto, não investir tanto, não fazer obras muito grandes, esperar um pouco para ver o que isso vai acontecer. E é claro que de um jeito ou de outro, se continuar assim, o Banco Central vai ter que novamente se posicionar. Por que eu falo isso? Quem tem dinheiro no Tesouro Direto ou em outros investimentos de renda fixa que são atrelados à Selic ou ao CDI, não se preocupe que essa instabilidade não vai fazer com que o seu dinheiro se perca ou ele suma. Meu Deus, agora vai ficar negativo o meu valor. Não. O que pode acontecer para os próximos passos é talvez rentabilizar um pouquinho menos, mas nada mais do que isso. Fique tranquilo que seu dinheiro está, se você tem investido no Tesouro Direto, estará lá. Mas a gente tem que pensar na economia como um todo, afinal, nós somos um reflexo do todo do Brasil. Então, assim, quem tem renda fixa, ok, beleza, tá tranquilo, mantém lá, não se desespere, não vai acontecer, o Brasil não está quebrando, não é o fim do mundo. Para quem tem o dinheiro aplicado em ações ou em fundos que investem um pouco em ações, vai sentir essa oscilação agora, essa queda, essa baixa. Mas aí eu quero falar com vocês uma situação.
Se você investiu o teu dinheiro em ações ou fundo de ações, você está ciente do risco que pode acontecer. E é por isso que você tem que ter muito certo e muito alinhado o que você deseja e se você está ciente de todos os riscos de investir na renda variável. Essa onda que tá agora de que todo mundo tem que investir na bolsa, eu penso assim, ó, a bolsa atingiu ainda nessa semana, dia 18, 100 mil pontos e foi uma festa, a bolsa chegou ao seu marco histórico e de repente acontece um fato, como por exemplo a prisão do nosso ex-presidente e a bolsa cai, a bolsa tem uma queda e despenca. E aí eu te pergunto, se você tivesse teu dinheiro de reserva de emergência investido em ações e, por exemplo, estourou um cano de água na sua casa e você precisa resgatar esse valor, o que você vai fazer? Você vai resgatar, vai vender as suas ações em prejuízo? Ou seja, você colocou R$100, agora você vai tirar R$70 porque você deixou a tua reserva de emergência num lugar em que sabe que há oscilação diária o tempo todo? Então tem que ter um pouco de consciência na hora de você fazer as suas escolhas. Não entre em onda, não vá pelos outros. Eu acredito que essa queda na Bolsa de Valores foi muito bem-vinda para vocês aprenderem uma lição de que Bolsa de Valores varia. E quando tá em alta, tá só subindo, tá só verdinho, é uma maravilha. A expectativa tá boa, vamos investir. E agora na queda, você tem que saber se posicionar na queda, você tem que saber que isso pode acontecer. E eu tô sendo bem taxativa mesmo, que é para as pessoas pararem de ir em ondinha e modinha do momento. Então assim, não cai nessa da Betina, não cai nessa do que tá todo mundo investindo, não cai nessa que todo mundo ganha dinheiro, não cai nessa de ficar com o olho gordo e porque o outro ganhou uma boa rentabilidade, você vai entrar querendo já de imediato ganhar uma rentabilidade altíssima, porque cresce o olho e você não consegue enxergar os riscos das ações. Dito isso, para quem tem o dinheiro aplicado em ações, eu também tenho tenho algumas ações em que eu aplico. Se você aplicou, se você acredita nas ações que você comprou, tá tranquilo, gente, assim, é um momento do mercado, essas oscilações acontecem, é passageiro, vai chegar um momento que vai voltar a normalizar, não fiquem desesperados, não é hora de vender os seus ativos. Entendo que assim, a bolsa é altos e baixos, está numa baixa agora, não se desespere, esse é o momento de você manter os seus ativos, manter as suas ações, se você já possui, ficar tranquilo. E também, caso você queira, talvez ver algumas ações de oportunidade, porque como elas estão em quedas, talvez tenha uma ação que antes você não conseguia comprar e agora você gosta dessa empresa, dessa ação, já analisou bastante a empresa, talvez seja o momento de você comprar essa ação mais em conta, sabendo do risco, sabendo que pode demorar para voltar a alta novamente, mas você pode ter ali uma boa oportunidade. Por mim, gente, eu continuava falando aqui pra vocês por horas, mas aí vocês me matam e não assistem mais os meus vídeos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Gostou desse vídeo? Então manda para mais pessoas, manda para todos os seus contatos, para que todo mundo saiba o que está acontecendo no país e como isso nos influencia. Um beijo e até o próximo Blitz.